Olá, eu sou Vinícius Boldrin, fisioterapeuta osteopata, e no vídeo de hoje eu vou te explicar a maior parte dos problemas da coluna lombar em poucos minutos. E você vai entender de maneira simples o que pode levar a condições como protrusão discal, hérnia de disco, artrose facetária, bico de papagaio, estenose foraminal e listese ou escorregamento de vértebra na lombar. Entender um pouco sobre o problema que temos é algo importante, sim. Mas é sempre necessário buscar o que há de essencial por trás dele, porque é isso que nos ajuda a tomar a melhor decisão para corrigir o problema. Algumas das dúvidas que as pessoas costumam ter quando precisam lidar com sintomas lombares são: eu vou a um fisioterapeuta? Vou ao médico? Vou à academia? Devo fortalecer, alongar? Devo me movimentar mais? Faço hidroginástica? Evito impacto? Ou faço uma atividade de impacto moderada? Eu vou te ajudar a entender um pouco tudo isso de maneira simples. Por um lado, problemas lombares podem precisar sim da ajuda de um profissional para traçar qual a melhor estratégia em cada caso específico, mas sempre ajuda quando você tem um conceito de base para te auxiliar a compreender melhor seu problema e assim direcionar se é hora de procurar ajuda e qual ajuda procurar. Bom, eu vou direto ao ponto e aí vou te ajudando a esclarecer esse ponto. O maior inimigo da coluna lombar é a hipermobilidade. A hipermobilidade é o elemento que pode explicar todos os problemas da lombar que mencionei no início. E é o elemento que deve ser trabalhado na maioria dos casos para se recuperar de um processo que já esteja em andamento. Seja uma artrose facetária, seja uma hérnia de disco, seja uma formação de bico de papagaio, enfim. A hipermobilidade precisa ser controlada e eliminada. Ela é o elemento que deve ser evitado para poupar sua coluna de lesões. Se sua coluna é saudável, então mantenha com a mobilidade adequada e serão grandes as chances de que ela continue saudável. Mas se ela estiver hipermóvel, uma das possibilidades que te falei podem acontecer. Então eu vou te explicar o que é essa tal de hipermobilidade e como evitá-la. Quando, por algum motivo, a coluna lombar faz movimentos mais amplos do que deveria fazer, a isso chamamos hipermobilidade. Ou seja, ocorre uma exacerbação do movimento na coluna lombar. E sempre que há essa exacerbação, os movimentos ficam incongruentes. Isso é comparável a engrenagens de um motor girando folgadas. Engrenagens girando com folga favorecem o desgaste, assim como a falta de coesão na coluna favorece o desgaste. E daí para frente, falando de maneira simples, praticamente o resto é história, porque seu corpo vai direcionar a sobrecarga dessa folga mais para o disco e predispor a hérnia, ou pode direcionar mais para a faceta e predispor a artrose, ou pode direcionar mais para o ligamento e espessar o ligamento, e por aí vai. A hipermobilidade da coluna pode ocorrer quando uma compensação do corpo a algum outro desequilíbrio que haja nele. E quando a coluna fica hipermóvel, ela fica predisposta a inúmeros problemas degenerativos. Mas olha só o que eu vou te explicar aqui. Não vamos confundir hipermobilidade com flexibilidade. Ter uma coluna flexível é ótimo. Flexibilidade é a capacidade de gerar um movimento amplo, mas sem incongruência mecânica. A boa flexibilidade é uma capacidade do corpo de alcançar grandes amplitudes sem que isso seja prejudicial. Já a hipermobilidade é a exacerbação, é um movimento além daquele permitido pelo seu corpo, sem que ele precise romper a eficácia do movimento. Bom, como eu disse antes, se a coluna está hipermóvel, daí em diante é a história, porque ela pode seguir para quadros diversos, prejudicando o disco, articulação, alinhamento, enfim. É claro que existem alguns detalhes particulares que cada caso, onde o médico, o fisioterapeuta estarão atentos a observar as considerações específicas para aquela pessoa. Mas o meu objetivo aqui é te ajudar a ter saúde, te ajudar a prevenir problemas lombares, ou te dar uma ideia da direção a se tomar caso você tenha um problema lombar e sinta que precisa cuidar melhor da sua coluna. E para isso é infinitamente melhor que você compreenda a base, compreenda o que é essencial. Então, se você sabe que a hipermobilidade é um problema que pode gerar outros problemas maiores, você pode concentrar sua energia e suas escolhas em manter sua coluna estável. Como venho sempre buscando incentivar,
foque sua energia na saúde. No caso da lombar, foque em torná-la ou mantê-la com a mobilidade e a estabilidade adequada. Não parta do problema. Ficar tentando entender a partir da hérnia de disco, a partir do bico do papagaio, a partir do espessamento do ligamento, torna o caminho muito técnico, complicado e ineficiente. Se você tem problemas na lombar, pense em como estabilizar, como dar saúde à sua lombar. Não estou dizendo que se estabilize como num passe de mágica, talvez você precise de um profissional para isso, mas quero reforçar que você mantenha sua mente conectada à saúde e não aos problemas de saúde. Portanto, pense em estabilidade sempre, você vai acabar encontrando a melhor saída para você, a melhor linha terapêutica, se for o caso. Agora, para encerrar, eu vou responder duas perguntas que são feitas com frequência por pacientes quando estamos tratando desse assunto. O que pode gerar hipermobilidade e o que é bom para tratar a coluna lombar? Bem, talvez o principal ponto seja entender que em cada pessoa a dor lombar pode ter um motivo diferente. Esse motivo pode ser um encurtamento muscular, ou um espasmo muscular, ou uma restrição articular, um desalinhamento da pelve, uma discrepância de membro inferior, entre dezenas, se não centenas de outras possibilidades. Esses são apenas alguns exemplos do que pode levar à hipermobilidade lombar e à consequente dor ou lesão. E sendo assim, o que é bom para tratar é identificar qual desses elementos está desajustado e atuar sobre ele. Então, alongamento pode ser bom? Se o problema da pessoa for a falta de alongamento, sim. E desde que se saiba exatamente qual dentre os tantos músculos que temos que está encurtado e gerando a sobrecarga na lombar. Além de saber se é apenas um músculo encurtado ou se existem outros fatores associados a esse encurtamento, o que na verdade é o mais comum de acontecer. Fortalecimento é bom? Sim, desde que o problema dessa pessoa seja a falta de força e desde que não haja nada em seu corpo brigando com sua capacidade de se fortalecer. Por exemplo, se sua pelve estiver desequilibrada, seu fortalecimento também poderá ser desequilibrado e isso pode não resolver, em alguns casos até piorar o quadro. Enfim, olha só isso que eu vou te falar. Presta bem atenção, quando falamos em diagnóstico, não estamos falando apenas em dar nome a uma condição clínica. Estamos falando em compreender o mecanismo lesional por trás dela. Ou seja, quando olhamos do ponto de vista da biomecânica, dizer que se está com dor ciática não começa a resolver o problema de fato. É preciso buscar o porquê aquele ciático está atacado. Em 50 pessoas diferentes, podem haver 50 motivos diferentes. Então não se perca com as patologias e não se perca com a nomenclatura diagnóstica. Se concentre nas soluções e nas medidas saudáveis, porque elas evitarão os problemas. Procure um profissional quando precisar esclarecer as coisas. Se você tem dor lombar e nunca ouviu falar dessa forma sobre o assunto, deixe aqui o seu comentário, ele pode ajudar outras pessoas. Inscreva-se nesse canal, leve essa ideia adiante e viva, acredite, sinta e pense saúde.